pessoal, nesse vídeo vocês vão ver a gente juntar a distribuição Linux, né, do Kali com inteligência artificial diretamente no terminal. Então nesse vídeo, além de vocês poderem acompanhar como a gente vai fazer isso, você vai poder também aprender e, se quiser, também poder executar esse tipo de projeto. Então, inteligência artificial, a gente escuta falar em tudo que é ferramenta, né? E em tudo que é área também, pessoal. Área de dados, área de redes, né? E na cibersegurança é bem diferente. A gente tem sistemas de prevenção de incidentes já com inteligência artificial, né? Sistemas de análise de tráfego também com IA. A gente aqui também no canal, o Lucas Sochi, já fez alguns projetos envolvendo modelos para segurança em rede Wi-Fi, né? Projetos que a gente tem aqui no canal também numa playlist. Utilizou também algoritmos de aprendizado de máquina para detectar anomalias em tráfego, que a gente coletou da rede Tor. Enfim, a gente tem projetos específicos e variados envolvendo inteligência artificial. Nesse hoje, pessoal, quero fazer essa mesma pegada, mas focando agora no pentest, né? Então, o pentest é um teste de penetração, teste de intrusão, na verdade, né? Só fala teste de penetração, no qual o indivíduo, especialista em cibersegurança ou hack ético, né? Ele é contratado, né? E aí ele vai ter um escopo, tá? Esse escopo vai ter que estar bem definido o que ele pode e não pode fazer, né? Quais os alvos, né? Enfim. E aí ele vai obter essa autorização, né? Para realizar. E aí vai de acordo com... Igual existe aí, pessoal, se você precisar na internet, um tipo de pipeline, um tipo de organograma de como funciona o pentest, né? Em 4 etapas, em 7 etapas, né? Eu gosto muito de se basear focando no pentest na própria framework da CyberQChain, né? CyberQChain, para quem não sabe, um framework, é uma ferramenta, vamos dizer assim, que ela trata a lei da morte cibernética, pessoal. Então, todas as fases, né? Dividida ali em 7 fases, 7 etapas. Começa ali do reconhecimento, depois do escaneamento, né? A escolha do armamento, enfim. Então, o pentest, basicamente é isso, né? O cara vai hackear, né? Com a devida autorização, né? Nos alvos específicos, né? Na busca de encontrar vulnerabilidades, né? A ideia é que você tem um hack do bem para encontrar essa falha, essa brecha na segurança, antes de um criminoso, né? Um cybercriminoso, antes de um agente de ameaça. Então, pessoal, eu estou aqui com o meu Kali Linux. Eu vou abrir aqui no terminal. Vocês sabem, a gente pode abrir o terminal com o comando Ctrl Alt T. Eu não quero ensinar você a usar o Kali Linux, entendeu, pessoal? Porque não dá pra fazer isso num vídeo só, né? E eu não vou ter saco também para fazer vários vídeos ensinando isso, né? Mas se você tiver curiosidade, a força de vontade, você vai aprender, com certeza. Mas assim, a gente está falando do mundo do Linux, né? E aí do mundo do Linux tem distros específicas para segurança ofensiva. E aí a gente tem essa que é mundialmente conhecida, né? E utilizada também, que é o Kali Linux, tá? E aqui a gente tá numa versão específica, né? Só pela logo ali, você sabe que é o Kali, pelo design, você sabe que é uma versão específica do Kali, tá? Então, para eu ver qual versão é essa, eu posso utilizar aqui o comando uname-a. Então, tenho aqui, ó, Linux
o host, né? O nome do host, que no caso o nome que eu dei, né? Kali Senhor X. Aí eu tenho aqui a versão, pessoal, ó, do Kali, tá? A arquitetura, e aqui a gente tem um ano também específico, ó, 2017, 2024, na verdade, né? 6.6.15. Essa é a versão do Kali. Então, pessoal, a gente vai dar um upgrade nessa fase do pentest. O pentest ele vai ter que começar com reconhecimento, né, do alvo. Então, nessa fase de reconhecimento, se utiliza e é possível, até recomendo, né, porque se for fazer um pentest eu faço sempre assim. Numa primeira camada, você utilizar o OSINT. Daí você não precisa ficar correndo risco de gerar um excesso de log no sistema alvo, ou risco de realizar um escaneamento mais agressivo, intrusivo, né, no qual possa... Porque você tem que entender o seguinte, rapaziada. A depender do alvo, né, desse pentest, né, então o sistema alvo ele pode ter ali firewall, né, a nível de aplicação. Na questão do log que eu falei para vocês, ele vai ter sistemas, né, que estão ali já monitorando qualquer tipo de atividade, né. Então, como é que o hack atravessa, né, essas sem ser detectado, né? Como é que ele consegue coletar informação, né? Mesmo com esse tipo, essas camadas de segurança, né? Não todas, mas as maiores, né? As mais sofisticadas, as que priorizam a segurança, né? Essas empresas, elas têm aquilo que é chamado de segurança em profundidade, entendeu? Que é a segurança em camada, né? Então, várias camadas, né? Para proteger os ativos, pessoal. Então, bem aqui, o pessoal desse projeto que eu dei o nome de Pentest X, ó. Então, a gente entrou aqui nessa pastinha, Pentest X, tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, é fundamental, quem for utilizar esse projeto, dar uma olhada aqui nesse docs.txt, né? Que é uma documentação bem simples, pessoal, não é nada longo, né? Menos de 20 linhas. E aqui tem um escopo, né? Qual é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto, pessoal, é trazer inteligência para essa fase de reconhecimento, né? Automatização, né? Utilizando Python e outras ferramentas também, né? Inclusive ferramentas do próprio Kali Linux, né? Então, supondo que o indivíduo está utilizando o Kali Linux, aí ele utilizaria aqui o pentest.py. Então, como é que funciona? A gente tem uma parte aqui que ele guarda esses relatórios que ele vai gerar, pessoal. Então, o que acontece, ó? Deixa eu dar um cut aqui nesse... Melhor não é isso. Executar logo, né, pessoal? Como é que funciona aqui, pessoal? Vocês viram que tem uma pastinha ali também vem, né? É um ambiente virtual do Python, já falei sobre isso em alguns vídeos, mas a ideia é você criar um ambiente virtualizado, né? Separando aqui, sem um padrãozinho bem básico. Aí lá dentro dessa pasta a gente dá o comando Python, né? 3. E aí a gente executa lá o nosso script Python. Vou já desossar um pouco para vocês. Vou só executar logo. E aqui a gente especifica o alvo, tá? Então esse alvo aqui, né, é um alvo no qual eu tenho é meu, né, pessoal? Tem um controle, então tá autorizado, tudo certinho, tá? Tô utilizando
em sites de terceiros, né? Então, olha aí, ó. Começou a rodar a ferramenta, ela vai primeiro utilizar o OSINT, pessoal. Então, aqui o OSINT, eu utilizo ali uma enumeração de subdomínio utilizando o cert.csh, né? Porque é amplamente conhecido, né, pessoal, mundialmente, e é gratuito também. Mas eu tenho também a opção aqui de você utilizar com o Shodan. Você precisa da API do Shodan. Tendo a chave da API, você utiliza aqui também no Pentest X, Pentest X, né? E aí, pessoal, você vai conseguir quem sabe, né, uma descoberta de alvos mais vulneráveis de forma passiva, né? A fase 2, ele roda o Nmap, tá? Então começou brincando aqui, pessoal, com o Nmap. Eu queria automatizar alguns scripts do Nmap, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Na verdade, vem de outros pensamentos que eu sempre tenho essa ideia de trazer uma camada de inteligência, né? Nessa ideia de automação mesmo, né? E no meio dessa automação, aplicar algoritmos, né? Ou então mesmo uma chamada de API para algum modelo de IA, né? Para ele trazer uma leitura daquele output, daquela saída. Fazendo com que o nível, né, do pentest ele comece a crescer, né? De forma a trazer para o hacker, né? Mais do que uma validação, né? Também a questão da velocidade, porque o tempo, você sabe, né, pessoal? O tempo é precioso e você tem que executar aqui, como é que é agora? A gente executou, tá esperando ele rodar aqui, né? Ó, pessoal, ele já pegou lá o IP. Aí, pessoal, você vendo que ele tá iniciando uma contextuação, ó, da scan. Por quê? Porque eu coloquei uma lógica, né? Para que quando fosse passado aqui para a próxima fase, a terceira fase, fosse de modo contextualizado, né? Para que quando o modelo pegasse, né, esse tipo de informação, ele pudesse ser muito mais preciso. Por quê? Porque a ideia não é você chamar um modelo da Google, do DeepSeek, da Meta. A ideia é você trabalhar com um modelo local, tá? Uma IA local. Para isso a gente vai utilizar o Olama. Eu vou já abrir aqui o navegador e mostrar para vocês o Olama. Vocês devem ter conhecido também, pessoal. O Olama a gente consegue utilizar ele para trabalhar com modelos open source, né? De código aberto, entendeu? Então, pessoal, essa máquina aqui que eu estou utilizando, ela não é tão potente, né? Estou falando em capacidade de RAM, principalmente. Então, alguns modelos você precisa de uma boa capacidade de RAM, pessoal, para rodar modelos, inclusive locais. Então, tem alguns modelos aqui, né? Um mais pesado, um mais leve, né? E eu vou utilizar aqui para vocês, mas antes eu quero deixar aqui rodando para vocês verem como funciona sem a parte da IA, tá? Aqui não vai ter a parte de IA, aqui é apenas a parte do OSINT, a descoberta de alvos vulneráveis com o Nmap, né? Ali, exploração. E aí você tem a numeração desses alvos, né? Uma contextualização. Ó, inclusive eu trouxe ali a porta 80, ó, aberta. Então, pessoal, quando ele roda aqui, que ativo é esse? Que site é esse? Solfint.online, né? Então, esse site aqui foi um site desenvolvido, né? Principalmente essa questão web dele, essa questão front dele, totalmente por um agente, entendeu? Então, uma coisa a gente está falando de modelos, outra coisa a gente está falando de agentes de IA. Então, qual agente? Foi um agente, pessoal, da Humanus AI, né? Vocês sabem aquela startup de IA que foi comprada pela Meta em dezembro do ano passado. Então, muita coisa aí daqui para frente, pessoal, já tem muita coisa aí feita por IA, entendeu? Feita por inteligência artificial. E aí, rapaziada, a ideia é aqui a gente vai fazer o quê? Tentar descobrir falhas
né? Nessa criação, nessa construção, nesse desenvolvimento que a IA fez, que a IA executou, no caso esse site aqui, ó, tá? Embora eu fui orientando alguma coisa, mas você vê que o site está bem profissional, pessoal, olha isso. Tem esses cards aqui também, ó, muito massa, tá? Aqui vocês podem ver que eu tenho uma página de admin, ó, lá. Então vamos ver aqui como é que a nossa ferramenta se sai aqui. Aqui, pessoal, quero mostrar para vocês, ó. Daqui um cat. Então, ó, a gente tem aqui as importações da nossa biblioteca, né? Inclusive é só essa aqui para a gente ter a nossa interface aí diretamente com o nosso sistema operacional, né? Árvore e tal. Aqui, pessoal, ó, a gente tem algumas funções, né? Então, aquela função principal que eu falei da chave da API, ó, coloquei como opcional, mas ela é bem útil, pessoal. Então, se quiser utilizar ela, tem as flags aqui, ó. Então, se você quiser utilizar a chave, a API do Shodan, após utilizar esse comando aqui, você coloca ali no finalzinho dash, traço, né? Shodan, e aí a chave da API, tá? Pode especificar também tipo de saída, né? Formato. E aqui a gente tem, pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês aqui já. Esses duas flags aqui. Essa flag AI é que ela aciona, né? A nossa IA para analisar essas fases aqui do pentest, né? Que foram executadas, ou seja, ela vai trabalhar com os dados reais, pessoal, que está sendo coletado aqui agora. E aí, rapaziada, nessa flag model, vocês veem aqui o argumento, essa flag model, a gente pode especificar alguns modelos que a gente tem baixado ou baixar outros, né? Ou seja, a gente pode usar vários modelos, né? Para fazer essa análise, entendeu? Então a gente pode até comparar a análise de um modelo para outro modelo, entendeu? E aqui, rapaziada, é tudo feito localmente, está tudo sendo feito na máquina local da gente, né? Então a gente não está enviando dados, entendeu, para fora. Então a gente garante esse tipo de operação segura, né? Essa fase, ó, pessoal, ele rodou na porta 80, agora na porta 443, ó. Então, ele tá rodando scripts, pessoal, né? Que scripts são esses, né? Então, pessoal, ele se comunica com o Nmap diretamente a ferramenta. Só que é o seguinte, ele não executa de forma burra. Não é um bot burro. Não é um bot sem noção. Ele tem aqui alguns, chama assim, motor, pessoal. Então a gente tem aqui o motor, que chama Nmap. Ele vai utilizar, por exemplo, a coleta de alguns produtos. Por exemplo, o que é produto, né? Para essa ferramenta aqui. Produto, por exemplo, encontrou um Apache. Se ele encontrar um Apache na fase da enumeração, do reconhecimento, ele vai executar script do Nmap focado especificamente no Apache. Entendeu? De forma automatizada, de forma inteligente. Esse que é o diferencial, rapaziada. Por isso que tem aquela questão da contextualização, entendeu? E aqui ele está executando, ó. Então, depois dessa fase que eu mostrei para vocês, pessoal, vai vir a fase 3, ó. E vai ser a análise opcional. Eu coloquei. Porque eu não chamei aqui, então ela não vai chamar a IA para analisar isso aqui, entendeu? Agora. Para isso eu teria que ter optado pela flag traço AI e traço model se eu quiser escolher um modelo específico, né?
E aí, pessoal, finaliza aqui com o passo 4, na qual eu crio esse relatório, o report, né? Que é um arquivo JSON, né? Uma estrutura JSON, entendeu? E essa IA, pessoal, a ideia aqui é a gente chamar o modelo, né? Passando para ele um pensamento estratégico, como ele fosse um consultor de Red Team, entendeu? Na verdade, de Blue Team. Então, mostro aqui para vocês o script de Python, né? Pequenininho também, pessoal, não tem nada muito, né? E aí você pode incrementar aqui, você sabe, né? Então eu quero mostrar aqui para vocês a questão dos modelos, rapaziada. Vou botar aqui nosso terminalzinho. O foco tá massa. Então aqui, rapaziada, ó, vamos dar uma olhada nesses módulos aqui, ó. Tem um motor da IA, né, que chama nossos modelos aqui, pelo Olama. O motor do Nmap, né, o motor do OSINT, né, utiliza ali o cert.csh, se quiser também o Shodan. E aí a gente tem o nosso report.py, né, para trabalhar com o nosso relatório. E aí, pessoal, imagina, você vai ter que realizar vários, né, operações, né, e aí você tem aqui uma base de dados também para treinar algum modelo, né, também específico, que eu tô falando para vocês, rapaziada. A parada é o seguinte: todo mundo tá utilizando IA, o pessoal fala de IA, mas eles estão utilizando apenas a API, pessoal, não estão construindo a própria IA, né? Ou seja, não estão trabalhando com criando os próprios, nem falar os próprios algoritmos, rapaziada, né? Porque tem algoritmo aí pra caramba já genérico para uma série de coisas, mas não estão criando a própria lógica, rapaziada. Dá para você criar aí, por exemplo, tem aí o TensorFlow, né? As próprias redes neurais, pessoal, né? Aí você tem uma rede neural proprietária, entendeu? E não fica exportando dados para terceiros, né? Mas e isso também, rapaziada, é inevitável, porque se a gente não entender como as redes neurais funcionam, né? Falei para vocês aqui a questão da história da IA, né? Então a gente sabe lá no começo, né? Principalmente na primeira conferência de IA, né? Em 1953, no qual tratou ali, né, da área de estudar, focando em IA genética, a IA Synapse, que é a nossa IA de redes neurais, inclusive, o que está por trás da grande maioria dos modelos, aí, inclusive desses chats, né, como ChatGPT, chatbot, né, ChatGPT, DeepSeek, enfim, né. Mas existe uma série de outras formas de utilizar a IA, pessoal. Mas assim, existe o fundamental e o fundamento, né, que é justamente o entendimento do que é um algoritmo, do que é um neurônio artificial, né? Do que é uma rede neural, né? Como funciona um backpropagation, né? Como que a IA aprende com erros, né? Não estou nem falando de aprendizado de máquina, que você tem aprendizado supervisionado, né? Não supervisionado, aprendizado por reforço, quando ela aprende. Nossa, mano, tem assim, entendeu? Enfim, pessoal. Queria só mostrar isso pra vocês mesmo.
Vou botar pra cá. E aí, rapaziada, no Olama, tem que mostrar pra vocês, né? Ó, bota olama.com, pessoal, ó. Eu ia fazer uma live, galera, mas não dá pra fazer uma live pra subir porque eu não tenho recurso computacional suficiente para fazer tudo isso, pessoal, na máquina, infelizmente. Aí, começa a construir com modelos abertos. Olha aí, o comando bem simples, só você instala já. No cara, executou esse comando, espera o download, concluir. E aí, pessoal, você pode trabalhar diretamente com vários modelos de código aberto, inclusive o OpenCloud, ó. Tá? Cloud também, ó. Ó, execute qualquer aplicativo ou agente com modelos abertos, é isso. Conecte os modelos abertos mais recentes aos seus aplicativos ou agentes favoritos, facilitando a alternância entre eles. Aí trabalha com Codex, né? Vocês conhecem já o Codex da OpenAI, né? E aí que você tem, pessoal, mais de 40 mil integrações. A codificação, você tem o Codex, né? Você tem o Code Cloud, né? OpenCode, automação, OpenCloud, N8N, GIF, até para bate-papo, pessoal. Pode criar uma conta aqui com o Google mesmo. Então esse é o Olama. Então a gente já instalou o Olama, tem ele aqui na nossa máquina. E aí, pessoal, finalizou o nosso script, ó. Python. Então perceba, iniciou o PentestX, né? Nosso alvo. Primeira fase, o reconhecimento via search.sh, né? Já que eu não especifiquei também o Shodan. Segunda fase, roda o Nmap, né? Chama o motor do Nmap. Após executado, ele cria uma contextualização para chamar os scripts. Na fase 4, ele gerou o relatório, né? Aqui a gente tem um sumário, pessoal. Então, o domínio, o IP, subdomínios 2. Ó. Registrado, ó. O Nmap ele rodou aqui, ó. Identificou que o nosso alvo está por trás do AWS Load Balance 2.0. Olha isso, que massa. Olha isso, pessoal. E aí ficou salvo aqui em reports.align.json, né? Onde ele salva. A gente for aqui em report, pessoal, ó. A gente tem ali, ó. Dá o cat ali. A gente tem o nosso JSON aqui, ó. Massa, né? Olha ali. GoDaddy. DNS. A execução do Nmap aqui, ó. Na porta 80 ele controla produto específico, né?
Muito massa, né? E aí, galera, ó, se a gente quiser chamar ele agora com... Primeiro, bora ver se o Olama tá funcionando. Aí, funcionou. Então, eu rodei o modelo aqui, pessoal. O Tiny Lama, ele é bem levinho, pessoal. Porque, olha aqui, ó. Se eu utilizar, por exemplo, esse outro modelo que eu tenho aqui, que é o Lama 3. Aí. Não consigo rodar porque requer mais memória do sistema. O sistema tem 4.6 GB de RAM e disponível, ó, nesse exato momento. Se eu quiser olhar especificamente aqui, pessoal, pode dar o comando free-h, a gente vê especificamente aqui, ó. Inclusive memória virtual aí, né, no swap. Olha aí, pessoal. Memória total, está sendo utilizada agora 2.7 livre, né? Aí não roda, pessoal. Entendeu? Mas aí na tua máquina vai rodar, né? E se vocês quiserem isso, não vai encontrar no GitHub, porque eu não vou mandar para lá, pessoal. Mas se vocês quiserem, eu vou chamar aqui no comentário e eu vou dar um jeito de compartilhar com vocês, né? Existe vários meios aí de compartilhamento online, a gente vai compartilhar com vocês e vocês vão rodar e executar na máquina de vocês. Tem aí já o arquivo TXT do tudo que você precisa, né? Para rodar localmente. Então, o Olama 3, o modelo não roda, mas o Tiny Lama, esse modelo mais levinho, ele roda, né, pessoal? Então é ele que a gente vai chamar lá no nosso script, pessoal. Como que a gente faz isso? Agora, ó, posso dar traço AI para ativar a opção de análise estratégica com IA. Eu gosto traço model, especifico o modelo que eu quero trabalhar. Aqui, pessoal, tô dando esse comando gigantão, mas a gente pode criar um aliás, tá? Para chamar muito mais rápido, né? Foi para fase 2. Fazer aqui, pessoal, o seguinte, ó. Fazer assim, ó. Chamar o Lama. Especifica o modelo. Coloca entre aspas. Para ver. Aqui a gente está chamando o modelo aí para ler o relatório JSON. Acabou criando aqui, ó. Se confundiu. Tentou criar um tipo de JSON. Vou ser mais preciso aqui. Deixa eu ver. Você vê que ele começou umas gafezinhas ali, né, pessoal? Errando letras. Eu tô falando pra você, é um modelo bem leve, né? Ou seja, não tem tanto importância, se não me engano. Aqui ele vai dar 1.1 bilhões de parâmetros, pessoal.
Você vê que ele fala bastante, né? Fazer. Ó, pessoal, quando a gente chamou lá o AI, né? Ele roda esses, esse código Python aqui, ó. Aciona o Olama, né? Localmente. Aí executa a função. Na função ele vai passar o prompt, ó. Você é um especialista em Red Team e Pentest de Elite. Analise os seguintes resultados de scan JSON e forneça resumo técnico das vulnerabilidades potenciais. Próximos passos recomendados, possíveis bypass para defesa detectados, como AF. Aí você pode alterar esse script se quiser, entendeu? Você pode alterar esse script se quiser. Então, por que que eu botei essa opção aqui também para passar para ele? Porque vai encontrar um AF querendo ou não, né? A gente sabe. Aí, pessoal, para passar essa informação também para o modelo. Ele vai trazer para as próximas fases e veja aí que uma fase é construída com os dados da fase anterior, entendeu? Trazendo um pentest consistente, eficiente e inteligente, né? No nosso caso aqui não tá porque a gente está chamando uma criança de 10 anos para ler um relatório de cibersegurança. Outros modelos, a gente estaria chamando um especialista, um adulto, entendeu? Por isso, quanto mais potente for o modelo, melhor vai ser o uso do Pentest X, beleza, rapaziada? Inclusive, eu quero que vocês testem aí na máquina de vocês, né? Com certeza tem gente aí com recurso computacional melhor, né? E vejam aí o resultado, né? Que ele pode produzir, pessoal. E compartilha aqui com a gente, tá? Lembrando para vocês que eu não estou mandando vocês executar, nem estou incentivando vocês a executar essa ferramenta em ativos, né? Que vocês não têm a devida autorização, pessoal. Né? Lembrando que cybercrime é crime mesmo e da cadeia, tá? Você se ferra todinho. Queria mostrar aqui para vocês também, pessoal, era... Ah, é... o nosso motor Nmap, ó. Nmap, vocês sabem, né, pessoal? Não tem como a gente não utilizar ele, né? Não tem como a gente utilizar ele. E aqui, pessoal, essa função é extremamente importante para trazer essa contextualização, ó. Você viu que a gente encontrou já um load balance lá da AWS. Então a gente está progredindo aqui no nosso pentest. Nmap é Nmap, né, pessoal? Esquece. E rapaziada, ó, deixa eu mostrar isso pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. É...
Então, peraí, se eu consigo executar assim, ó. Aqui eu chamo o modelo. Não, aqui eu chamo o motor da IA. Aqui eu vou chamar o modelo. Será que eu conseguiria colocar logo o arquivo JSON? Não, vou tentar aqui agora não. Queria mostrar um negócio. Ah, pessoal, ó, eu mostrei aqui pra vocês, né, o comandinho free-h pra gente ver memória, né? Tem essa tabelinha aqui muito massa. Mas a gente pode utilizar também, pessoal, um painelzinho que é muito massa que tem aqui no Kali, né? Essa ferramenta HTOP. Tem o top, né? Isso aqui, ó, massa. E tem esse que é melhorzinho, pessoal, HTOP. Mais colorido, a gente vê em tempo real ali, ó. Então aqui é um painel, a gente pode controlar, pessoal, clicável, ó, com o mouse. Então, ó, em tempo real a gente vê aqui os serviços que estão rodando na máquina, né? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas se tiver ficado até agora nesse vídeo e não for só um emocionado, né, atrás de... Mas se você tiver ficado até agora nesse vídeo, ó, eu tenho ali o pentest.py, né? A gente pode dar aqui o comando, ó, du-sh pentest x.py. Olha isso, 4K. Então com esse comando a gente consegue ver o tamanho exatamente de cada arquivo, né? Ou então, qual é o tamanho dessa pasta completa, né? Quanto que ela está consumindo de espaço aí na nossa máquina. Então a gente pode dar o comando du, né? Traço H. E aí a gente bota o asterisco, né? Ó. Massa, né? Se a gente vier aí botar, ó, $12 MB a pasta inteira do projeto. Pessoal, Kali é muito massa. O Linux é foda demais, né? E aí, mano, eu quero mostrar pra vocês aqui, enquanto a gente espera aqui a coleta dos nossos dados agora rodando o modelo de IA. Deixa eu só me lembrar aqui que eu vou falar pra vocês, que eu acabei me esquecendo de novo, meu Deus. Deixa eu me orientar aqui onde é que eu tô. Beleza. Pessoal, como é massa, ó. Se eu quiser, o nosso pentest.py tá rodando, né? Então se ele tá rodando, se você perceber, quando eu dou o htop ali, ó, a gente vai ver ele rodando, ó. Ele tá em qual fase agora? Nmap. Ó, o OBS também tá ligado. Ó, o Nmap aqui, ó. Olha o comando, nmap-x, ó, no nosso alvo. Tá aqui o ID do processo. O usuário que tá executando. Olha como é massa. Que o consumo tempo real da memória, ó. E a memória virtual também. O uso de CPU. E o tempo que ele tá rodando já. Muito massa, né? Então simples, tá vendo, galera? Não tem segredo, né?
Tem gente que não quer trazer a democratização das coisas, né? Ele quer fazer com que não foca na tecnologia, rapaziada, tá? Tem gente que quer que a tecnologia seja algo específico de um grupo, de uma classe, né? E para mim, pessoal, a tecnologia ela veio para empoderamento de toda a humanidade, entendeu? Só que no meio disso a gente tem corporações e tem gente que está desenvolvendo, inovando, no foco aí em inteligência artificial, né? Com foco em dinheiro e poder, domínio, controle, né? E não num real desenvolvimento e evolução da humanidade de modo geral, né? Então por isso que a gente tem que ter pé no chão, né? Para não se emocionar com qualquer coisa. Mas olha, galera, no Linux a gente tem, se eu der aqui, ó, PS traço A, vou dar aqui um grep pentester.py. Olha, a gente vê que o nosso script está rodando. E se a gente quiser, pois a gente pode, ó, se eu der aqui um BG, vou mostrar aqui para vocês, ó, se a gente der aqui um vou executar aqui, ó, sleep. Então eu coloquei esse terminal para dormir por 120 segundos, tá? Não posso mais utilizar ele. Ó, não posso mais utilizar ele. Mas se eu vier aqui, ó, deixa eu ver se eu colocar aqui. Não tem job, né? Caramba. Acabou dando para na minha mente. Ó, pessoal, tá ali rodando, né? Se eu quiser, ó, parar ali agora. Kill. Traço 9. 15, 25, 1, 7, 9. A gente matou o processo, ó, que tava rodando. Eu ia colocar para vocês, pessoal. Peraí. Olha o tanto de coisa, rapaz. Não é aqui que quero vir, não. Está na raiz aqui do nosso Kali, né? Então, esses arquivos aqui, ó, tem muitos aqui, pessoal, que vai abrir processo em segundo plano, né? Que são processos que vai ser executado ali no modo daemon, né? Esse termo que existe.
Então, daemon basicamente são processos, né, que executam em segundo plano. Se eu der aqui, ó, PS X, tudo aqui são daemon, pessoal. Tudo aqui são daemon. Geralmente a gente tem essa especificação aqui, a gente consegue saber que é um daemon, essa interrogaçãozinha. Então aqui a gente consegue visualizar o processo em segundo plano que estão sendo executados ali, ó. Né? Se a gente der um PS traço A, se eu quiser dar assim, ó, PS... Ó, pessoal, já está na fase de análise de A, que a gente ativou lá, tá vendo? Já foi executado, ó. Vocês viram que na execução anterior eu não tinha ido para essa fase, agora foi, ó. Estratégia de A, analisando estratégia de A. Tô chamando aqui um pouco para analisar. Só para não perder o raciocínio, rapaziada, ó. Se você der PS traço X, dar um pipe aqui e colocar, por exemplo, o pentest, que dá que tem que dar um... Finalizou aqui, pessoal. Vou voltar para cá para não alugar vocês, né? Olha aí. Aquelas fases que você já conhece, né? É a fase 3, ele acionou aqui a estratégia de análise da IA, ó. Então chamou o motor, virou relatório. Aqui tem um sumário, pessoal. Na estratégia da IA, ele não conseguiu se conectar, ó. Porque o tempo aqui foi muito curto, ó, para analisar tudo que ele saiu. E a gente pode fazer o seguinte, rapaziada, ó. CD módulos, né? Se eu der aqui, ó. Vou dar algum nano AI engineer.py. A gente pode aumentar ali o timeout, ó. Ou talvez diminuí-lo. Vamos olhar aqui exatamente a saída. Leitura do timeout. Se ficar assim, ó. Aqui, pessoal, eu já falei para vocês sobre a questão do Gemini. Já fiz vídeo sobre o Gemini na linha de comando. Tá? Fiz vídeo. A gente pode fazer também o seguinte, ó. Se você tiver o Gemini na linha de comando... Então é só questão do tempo, eu não vou executar para vocês. Vocês viram que funcionou, né? Perfeitamente, tudo localmente, sem mandar dados para fora. Mas se eu quiser, se eu pegar aqui essa saidinha, eu posso chamar o Gemini, pessoal. Gemini, eu posso chamar ele só assim, ó. Gemini, através desse aliás. Só que... Deixa eu ver aqui, peraí. Sair daqui.
Gemini, leia para e técnica. Basicamente, pessoal, se vocês perceberem, ó, quando eu chamo o Tim Lama, ó, aqui a gente vê ele pensando, ó. Quando começa a circular aqui, você vê o Tink, né? Ele pensando. Você vê que ele pensa muito rápido, ou seja, ele não pensa antes de falar, né? Aí acontece que ele comete muitos erros. É bem interessante ter essa noção aí. Esses modelos que já ficam pensando, ele pensando, ó, o Gemini. Ó, 17 segundos, 18, pensando. Inclusive, tem uma arquitetura nova que saiu aí, rapaziada, na questão de memória, a utilização de... que eu vou trazer aqui pro meu canal ainda, eu vou estudar um pouco, analisar isso aí, mas é em relação a DeepSeek, pessoal. Eles trouxeram agora uma nova forma de executar agentes com a otimização de memória tão grande, vocês nem têm noção. E aí foi mais um tiro no pé aí, né? Um tiro na cara, na verdade. Dessas Big Techs pro lado ocidentais, né? Ó, pessoal, então eu tô com o Gemini na linha de comando, ó, que é a nossa versãozinha. O modelo que a gente está utilizando é o Flash Preview, ó, modelo do Gemini. Só que aqui, pessoal, a gente está falando de modelo, mas a gente sabe que não é apenas, ó, vou mostrar aqui para vocês, é o... A gente tem um modelo de Gemini Flash utilizando, mas a gente pode utilizar skills, pessoal. Agentes skill, né? Habilidades do agente, né? Ó, as habilidades do agente permitem a gente entender a CLI do Gemini com conhecimento especializado. Por exemplo, pentest, né? Fluxo de trabalho, procedimentais e recursos específicos para as tarefas com base no padrão aberto de habilidades do agente. Uma habilidade é um diretório independente que agrupa instruções e recursos em uma funcionalidade facilmente detectável pelo agente, né? Então, basicamente, dá superpoderes para a linha de comando do Gemini no terminal, no caso aqui, o nosso específico do Kali Linux. É isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, valeu, tamo junto. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido aí demais, né? Isso aqui é nível... esquece o pessoal falando. É pegar e praticar, pessoal. A gente só aprende assim, né? E também não adianta só ficar no copiar e colar, pessoal. Tem que ler o que tá entendendo, o que tá se passando ali, procurar entender o que tá acontecendo. Ai, que modo desgraçado. Procurar entender o que tá se passando ali, pessoal. E não adianta mais fugir. Essa já tá sendo a geração. Daqui pra frente vai ser mais isso aí, pessoal. O que? Sistemas não mais só automatizados, mas sistemas inteligentes, sistemas autônomos que pensam por conta própria, códigos vivos, né? Sistemas que se automodulam, sistemas que se comportam de maneiras diferentes em determinados ambientes, né? E aí, para aí você vai, pessoal. E aí entender
de inteligência artificial para além da mainstream, para além do hype, para além das bolhas, é extremamente fundamental. E é isso que eu estou procurando fazer aqui no meu canal. Vocês estão vendo aí, né? Então eu compartilhei com vocês aqui muita coisa. E aí eu falei para vocês, quem quiser ter acesso a esse código, vai chamar eu no comentário aí. E aí eu vou enviar para cada um especificamente. Só para quem pedir, pessoal, o código. Beleza? Ou então você mesmo pode fazer o seu aí, né? Utilizando o auxílio de algum modelo, né? Ou até mesmo de um agente de inteligência artificial. Valeu, pessoal. Tamo junto e até a próxima.